Olha só, nós vamos conversar a entrevista hoje com o Sully. Sully, tudo bem com você hoje? Eu também gostei muito de você por esse beijo, viu? Você é muito lindo. Então hoje o vídeo vai ser sobre Yakutian Laika, é isso? Falei certo, Alana? Falou certo, Falei certo. Laika. Yakutian Laika. Essa raça que eu nunca havia ouvido falar, ela é originária da Rússia, é isso? Isso, da Rússia. Exatamente. E tô impressionado. Tem outros ao redor aqui, vocês estão vendo nas imagens aí. E o Sully é o único marronzinho, né? É o único marronzinho. É o único marronzinho com branco. Então, gente, ó, o vídeo hoje vai ser bem legal. Fica com a gente até o final, já se inscreve aí, deixa o seu like, que a Alana vai falar tudo sobre essa raça, porque é uma raça que não é muito vista, acho que aqui no Brasil, né? Sim. Alana, conta um pouquinho da história do Yakutian Laika. Pode falar só Yakutian, tá Pode, certo? A gente chama de Yak também. Yak também, então vamos chamar eles de Yak. Conta um pouquinho da história do Yak pra gente e como você, né, ingressou e teve essa vontade de criar essa raça de cachorro. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a raça, é uma raça que assim, remonta a muitos anos atrás. Ela foi muito importante no desenvolvimento da população do extremo norte da Rússia. Lá existiam povos nômades e eles usavam os cães para sobreviver. Então, os cães ajudavam eles tanto na atração, quanto na caça, no pastoreio, de renas, inclusive, na região. Então, é um cachorro que é muito versátil. Ele precisava ser versátil justamente por causa disso, que eram povos nômades, né? Eles não ficavam no mesmo lugar o tempo todo. E eles também precisavam ser cães próximos ao homem. Então, se você for ver, eles são extremamente dóceis. Então, inclusive, Yakutian Laika, que são agressivos, eles são muito raros de se ver e eles são desvios do padrão. Entendi. Então, o temperamento deles é esse aqui mesmo. De ficar no colo até mesmo grande, né? Eu até brinco dizendo que se passar uma pessoa e levar, eles vão. Eles vão? Eles vão. Eles não são nada tímidos nesse sentido. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, eles são cães que são temperamentais. E o que é ser temperamental? Não quer dizer que o cachorro ele é agressivo, mas ele precisa da socialização correta desde pequeno para que ele aprenda sobre o mundo, para ele não se tornar um cachorro medroso, para que ele não ficar acuado em situações diferentes. Então, a gente precisa fazer toda essa socialização com ele. Entendi. E aí, falando um pouco do meu contato com a raça, eu descobri a raça em 2021. Eu tinha uma dálmata, que foi o primeiro cachorro que eu tive meu mesmo, assim, que dependia 100% de mim. Logo que eu fui morar sozinha, eu peguei esse dálmata, que era meu sonho de infância. E por causa da dálmata, eu conheci pessoas que tinham esse cachorro, dessa raça, e eu fiquei curiosa, porque era uma raça que ninguém nunca havia ouvido falar, nunca tinha conhecido ninguém que tivesse a raça, e fui pesquisar mais sobre, até que eu conheci um canil lá de Pernambuco, que é o Yalume, que inclusive é de uma pessoa que é muito minha amiga hoje, que é a Fernanda, ela é uma criadora incrível. E aí foi que ela tinha uns filhotes na época, e eu me apaixonei por um filhotinho, que é a minha Demi. Vou até passar a foto dela para vocês colocarem aí, que ela não veio hoje. Mas ela foi minha primeira Yakutia. Ela era muito bonitinha, ela me lembrava um panda. Apesar dela não ter as marcações no olho do panda, mas ela tinha as duas orelhinhas pretas, né? Assim, então ela parecia um panda. E aí me apaixonei muito por ela, tinha os dois olhos azuis, e aí foi que eu tive meu primeiro Yakutia. E aí com o primeiro Yakutia, eu entrei no mundo das exposições caninas, né? Eu conheci amigas que eram criadoras lá em Fortaleza, onde eu morava. E aí a gente começou a ir para as exposições. E aí eu botei a Demi, ela começou desde pequenininha. Então foi desde o inicial, depois ela foi como jovem. E aí fechou agora os campeonatos como adulta também. Então ela é campeã hoje brasileira e pan-americana. Legal. A Alana trouxe uns prêmios que ela ganhou, né? Que os cães ganharam. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? E falando um pouco dessa questão do padrão da raça, do temperamento, que você já falou que ele tem que ser um cão de temperamento sociável, né? Ele não é um cão agressivo. Qual que é o padrão hoje que você olha no Yak? Todos eles têm o olho claro, por exemplo? Na raça é permitido tanto os olhos azuis quanto os olhos marrons, a heterocromia e a heterocromia parcial. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. O Dario, ele é um cão de olhos azuis, né? Ele tem os dois olhos azuis. E ele tem essa máscara dupla também. Tá. E ele é manchado, ele é diferente dos outros que são mantados, né? Que é esse padrão de como se fosse
uma roupa, né? Tá, ele tem como se fosse uma capa inteiro e ele é todo cheio de mancha. E o iaque a gente consegue ver essa diferença de pelagem. Então a gente consegue ver os mantados, os que são manchados, os piebaldes, né, que eles chamam. E tem uns que a gente popularmente chama de vaquinha, que parece uma vaquinha mesmo, ele é tudo manchadinho. Deve ser bonitinho. Eles são muito bonitinhos. O Dario, ele é um pouquinho parecido com o vaquinha, mas ele tem umas manchas maiores e aí distam um pouquinho. Mas eles têm esse padrão de pelagem. E aí eles podem ser pretos e brancos, como vocês podem ver, a maioria dos meus são pretos e brancos, mas eles também podem ser marrons e brancos, a gente tem o cinza e branco, a gente tem dentro do cinza o agute e o sable. A gente tem o vermelho, que é a cor parecida com a do Akita, aquela pelagem do Akita. Sim. A gente chama isso de vermelho, então ele pode ser vermelho e branco também. E o branco. O branco é a única cor sólida permitida na raça. Então você não vai ver um Yakutian Laika todo preto, não existe. Entendi. O único que pode Você deve ser bem bonito ele todo branco também, né? Ele é muito bonito também. A gente vai mostrar para vocês um exemplo do heterocromia, né? Isso, essa aqui ela Olha essa daqui. Ela tem heterocromia, mas a heterocromia dela é parcial, porque ela tem um fecho aqui de azul na íris também, ó. Olha, que bonito. Então a gente chama de heterocromia parcial. Então ele pode ter os dois olhos todos claros ou um de cada cor diferente. E a heterocromia parcial também. Também. Que tem E a cor do outro olho, se não for clara, ele tem que ser marrom, como o desse, castanho? Geralmente vai ser marrom. Vai ser marrom. E pode ser um marrom mais escuro ou um marrom mais claro. Essas são essas as variações que a gente tem. Entendi. E, por exemplo, o Merle, a pelagem Merle, que a gente encontra em outras raças, Border Collie, ela não é permitida na raça. Então, é uma cor que... Existiram alguns Yakutian Laika Merle no passado, mas já tem mais de 10 anos que não nasce nenhum. Não nasce mais, tá. E isso é uma curiosidade até, porque como eu comentei com você quando a gente conversou a primeira vez. Ele não é um cão que ele vem de mistura de raça, né? Não. Ele sempre foi assim. Ele é primitivo. Porque, para quem olha, parece que ele é uma mistura de Husky com Border Collie, né? Porque ele tem essa fisionomia do Border e a cor do Husky, né? Do olho e tal. Então não, gente, ele é um cão que ele já vem de lá de trás, já foi assim desde sempre, né? Não teve mutações, né? Isso, ele é um cão primitivo, acho que remonta a mais de 12.500 anos atrás. Caramba! Então, tiveram alguns achados arqueológicos dos primeiros ancestrais do Yakutian Laika, então realmente é um cão muito antigo, só que ele foi quase extinto no final do século XX. Tá. Então a gente teve todo um trabalho de recuperação dessa raça, foram criadores apaixonados que foram lá na Rússia, pegar alguns exemplares que ainda existiam nas populações de lá, para poder fazer esse trabalho de recuperação, porque senão a gente não teria a raça hoje em dia. Você está vendo aí, é uma tecla que a gente sempre bate, a questão dos criadores. Criador não está aí no mundo só para ganhar dinheiro, porque tem muito criador que não ganha dinheiro com isso, né? Mais gasta. Mais gasta. Mas é para manter a raça e resgatar. Você vê, estava quase em extinção, eles conseguiram trazer de volta. Aí você imagina, a gente ia perder um cão magnífico, coisa mais linda esse cachorro. Sem contar que ele é usado para puxar trenó também, né? Isso. Como eu falei, na história deles, eles eram cães para ser versáteis. Porque a diferença dele para o Husky, para o Malamute, é justamente essa adaptabilidade deles, né? Então, eles são cães muito adaptáveis. Eles podem puxar trenó, eles podem fazer o trabalho de caça, eles podem fazer o pastoreio de renas. Então, se tu me perguntar, Lana, mas eles são cães pastores? Não, não são cães pastores. Eles são cães de tração. De tração. Eles são cães de tração. Mas eles têm essa versatilidade. Então, eles conseguiam usar o cão para outras coisas. Inclusive, para fazer... para estar perto dos filhos deles, daquela população. Então, eles estavam muito próximos a crianças. Eles me perguntam sempre se é um cão que se dá bem com crianças. Então, sim, eles são cães que aceitam o toque, aceitam os puxões, os eventuais puxões que as crianças fazem. Uhum. Claro que isso aí precisa de uma dessensibilização do cachorro, né? A gente pode dar o cachorro para... Se é criado desde pequenininho, acaba acostumando com a criança, né? Com a criança, com outros animais também, eles se dão muito bem com gatos. Só que...
tem um porém. Como eles têm o instinto da caça, né, do passado deles, eles não se dão muito bem com bichos muito pequenos, como roedores, passarinhos. Então, eles acabam caçando esses animais, assim, mas mais por diversão do que por qualquer coisa. Entendi. Assim, ele acaba virando uma brincadeira para ele. Vira uma brincadeira para ele. E aí a gente não aconselha muito, ou então fazer coelho. Ter mais cuidado, né? Se você tem um Yakutian Laika e outros tipos de animais desse porte no mesmo ambiente, a gente diz que precisa de supervisão. Então precisa estar próximo, fazer toda a supervisão do ambiente para não acontecer um acidente. Entendeu, né? Eu tô com a produção aqui no ouvido, ela tá querendo fazer uma pergunta. Produção, vai. Eu gostaria de saber para quem é essa raça. Se uma pessoa que é mais tranquila, o Yak vai se dar bem? Ou ele precisa de alguém com mais energia e se tem que levar para passear muito? Essa pergunta é muito boa. Boa pergunta. É uma ótima pergunta, porque é uma das coisas que mais perguntam pra gente também. E muito porque eles associam o cão ao Border Collie, ao Husky Siberiano, que são cães naturalmente mais enérgicos, que têm muito mais aqueles picos de energia, né, durante o dia. E o Yakutian Laika, ele é um cachorro que a gente diz que a energia é média. É porque é média? Não, eles são cães ativos. Mas se a gente comparar com essas duas raças, que o senso comum conhece mais, eles são de energia média, porque eles sabem a hora de relaxar, eles sabem a hora de brincar, eles sabem a hora de correr com o dono dele. Então, por exemplo, se a gente tem pessoas que são mais ativas e querem fazer corridas, como esportes como o canicross, o bikejoring, eles vão fazer naturalmente. Legal. Eles fazem, eles gostam, são cães que gostam de fazer esse trabalho de tração. Então, tá na veia deles, é algo da genética deles, a tração. E aí, se a gente tem uma pessoa que não é tão ativa, como eu era, quando eu peguei a minha primeira Yakutian, ela sabia o horário dela de passear, aquele passeio dela da manhã, passeio da noite, e quando a gente chegava em casa, hora de descansar, relaxar, deitava no cantinho dela e ficava tranquila. Então, é um cão que se adapta muito ao ambiente também. Bacana. E falando um pouquinho da questão de saúde do Yak. É um cão que ele dá muita manutenção, manutenção no sentido de ter muito problema, por exemplo, de pele, ou, sei lá, fica doente por qualquer coisa, ou não, é um cão que pau pra toda obra. Eles não é comum eles terem problemas de saúde, mas a gente precisa ter alguns cuidados como criadores, né? Quando a gente vai fazer os cruzamentos, a gente precisa fazer exames, principalmente com relação à displasia coxofemoral. Porque são cães grandes. Todo cão de porte médio, grande, ele precisa desse cuidado e desses exames, porque é natural dos portes, né? Então a gente precisa fazer todo o estudo para ver se na cadeia genética dele tem algum cão displásico, se isso está ligado à genética dele. Não tem problema. Porque a gente sabe também que a displasia, ela tá ligada a fatores genéticos, mas também ambientais. Então é uma doença que ela é multifatorial. Ela não é apenas por causa de um fator. Então a gente precisa fazer todo esse estudo. Além do exame de displasia, a gente tem que fazer o exame de fundo de olho, que é muito comum também fazer em Husky Siberianos. Por ter olho claro. Isso, e também para a gente fazer mapeamento, para ver se tem alguma doença ocular, como glaucoma, descolamento de retina. Então a gente faz esse exame naturalmente. E também os cardiológicos, os de audição, que também são básicos. Assim, são exames extremamente cruciais para a gente, quando a gente pensa em fazer uma cruza entre cães dessa raça. Bacana, então é um cão assim que raramente vai no veterinário. Raramente vai no veterinário. A gente não tem fatores de doenças, não são cães sensíveis, né, nesse ponto de saudabilidade mesmo. A Alana vai falar agora um pouquinho pra gente sobre a questão dos filhotes, né? A gente tá aqui com o Sully, tá na mesa aqui, olha só, a coisa mais linda. E, Alana, conta um pouquinho pra gente assim, detalhes da criação. Quantos filhotes que vêm numa ninhada, o peso médio de um Yak adulto, filhote, enfim, tamanho, você passa pra gente tudo isso. Aí no final, se você puder dar uma ideia de preço de um filhote de Yak de uma procedência boa, é legal para quem está assistindo saber que não está caindo numa cilada e pegando de um criador fundo de quintal. Perfeito.
Uma ninhada, ela vai variar muito, assim, depende muito. A gente já viu ninhadas maiores com cerca de 12 filhotes, até ninhadas menores em 3, 4 filhotes. Tá. Então vai variar muito, qualidade do sêmen, a parte da própria cadela, assim. Então a gente não tem uma média, assim, mas geralmente fica entre 5 a 11, 12, assim. A gente 12 pode filhotinhos, ver coitado da mamãe. mais numerosas, exatamente. A gente teve um caso no canil da minha amiga também, ele veio de lá, que tiveram 4 filhotes e numa outra ninhada tiveram 12. Então a gente consegue ver essa variação, assim, realmente de ninhadas. Com relação a preço, um Yakutian Laika de boa procedência, de bons canis, vai variar muito de 8 mil a 15 mil reais. Então a gente consegue ver cães de 15 mil reais hoje no Brasil também. Tá, isso depende muito também Do se criador, é fêmea, se é macho, enfim. Depende do criador, Do assim. criador também. Eles colocam muitas coisas que vão envolver esse valor, né? Porque a gente diz não é preço, é valor do trabalho do criador. Sim. Então, se os pais são importados, o trabalho que você faz de genética no plantel, o trabalho que você faz de exames. Então, você pode ver cães mais baratos de locais que talvez não se preocupam tanto com essa parte. E outras que já tem todo um trabalho, eles trouxeram cães de fora, são cães importados. Então tem que ver, colocar isso na ponta do lápis quando você faz a escolha. Sim, então é importante aí, você que gostou da raça e que quer conhecer mais e quer ter já sabe mais ou menos uma média de valores, né? E qual a característica, o peso de um iaque adulto hoje? Ele vai variar, assim, entre fêmeas e machos, né? Tá. Mas varia de 20 quilos. A gente consegue ver cães mais pesados de 30 quilos. 30 quilos. Mas o ideal, assim, é entre 25, 27 e fêmeas entre 22, 25, mais ou menos isso. Mas, claro, tem fêmeas menores e tá tudo bem se for um cão equilibrado, que pesa um pouquinho mais de 21 quilos, 20 quilos. Entendi. A gente consegue encontrar também. Quanto tempo que o Sully tem? O Sully tá com 3 meses. Ele fez 3 meses dia 14. 3 meses dia 14. E você acha que ele está com quantos quilos? Hoje ele está pesando 10 quilos. 10 quilos. E ele... É comum essa cor dele, que a gente até comentou no início, essa cor marrom? Aqui no Brasil não tanto, porque mais por falta de higiene dentro dos plantéis, mas é uma cor comum, assim, se a gente for ver na Europa, em outros países. No Yakutian, a gente costuma dizer que cor é basicamente genética, né? Até sendo redundante, né, falar isso, mas é só saber exatamente qual o gene que o pai ou a mãe está carregando que a gente já consegue ter uma previsão de que cor vai vir um filhote. Claro que cor nenhuma substitui um cão bem equilibrado. Ah, sim. Então, eu acho que a falta de cães marrons no Brasil se deve muito por isso. Às vezes o criador ele prioriza a estrutura ao invés da cor, e por isso que a gente vê mais cães preto e branco. Que é mais comum porque a gente tem cães no plantel. É o que veio mais pra cá, né? Exatamente. Que é Entendi. A cor mais vista, né, também, o preto e branco. Entendi. E você acha que a cor pode influenciar no preço? Assim, é uma escolha de cada criador, né? Tá. E aí vai muito do que ele acha justo ou não com relação ao plantel dele. Eu, por exemplo, eu não faço distinção de valores de cor, porque eu acho que cor é uma questão básica, não é nada extraordinário, assim. O importante é justamente o cachorro vir com todas as características, saudável, né? E temperamento, equilibrado, né? Que nem o Sully, né, Sully? Olha só. Fala, Sully. Você quer descer? Você quer? Tá bom. Mas claro, assim, que a gente tem as nossas preferências, né? Eu, por exemplo, eu tenho cães marrons porque eu acho bonito, eu gosto, é uma preferência minha. Como tem outras pessoas que gostam do branco, que gostam do sable, do agute, que são cores variantes do cinza. Então, assim, vai muito do gosto do criador, né? Hoje, por eu ter disponível cães preto e branco, provavelmente os meus filhotes vão ser preto e branco também. Mas nada impede de não ser um marrom, né? Que é genética, né? Alana, mostra pra gente os prêmios que eles ganharam aqui, que tá tudo aqui na mesa. Vamos começar por esse daqui, ó. Vamos começar daqui pra lá, então. Vamos lá. Perfeito. Esse aqui foi o primeiro Best in Show da Namina em solo brasileiro. A Namina é uma cadela que veio da Rússia, do canil Kariskal. Ela veio da cidade natal deles, que é a Yakutia. Então era um sonho meu já trazer um cachorro de lá. Desde que eu tive meu primeiro Yakutia, eu sonhava em trazer um cão de lá, e esse ano foi possível. A gente trouxe a Namina ainda filhote, a gente comprou ela lá pelo
com o criador. Tá. E aí o que a gente não sabia é que a Namina ela estava em campanha na Rússia. Então ela estava já participando de algumas exposições como bebê ainda, né, que a gente chama de inicial aqui no Brasil, mas lá para eles é baby. Então ela já começou na classe baby, já começou se apresentando, ganhando alguns prêmios. E esses daqui foi logo que ela chegou no Brasil, agora em novembro. Todos esses são dela? Todos esses são delas, todos. Ah, que legal. Com exceção desse aqui, que é o título da Demi, que eu tinha falado. Tá. Aí esse aqui foi o primeiro dela no Brasil. Ela chegou no Brasil e já ia acontecer uma exposição no final de semana. Eu já coloquei até, porque cães de exposição eles precisam se acostumar com o ambiente. Então é super importante a gente colocar eles desde pequenininho, para eles conhecerem, para eles terem contato. E também porque os juízes nessa fase, eles são um pouquinho mais permissivos. Então o cachorro ele pode ser um filhote, porque ele é um filhote, ele é um bebê. Sim. Então ele pode ser bobão, ele pode fazer coisas erradas, porque ele ainda é um neném. Então a gente faz isso justamente para ir treinando e adaptando. E aí esse aqui foi o primeiro dela, foi na exposição do CPC, que é o Clube Paulistano de Sinofilia, foi aqui em São Paulo, em Ribeirão Pires. Tá. E foi uma grande surpresa pra gente, porque até então nenhum Yakutian Laika aqui em São Paulo tinha conseguido esse feito de ganhar um Best in Show, que é o maior prêmio da exposição. É uma das coisas que a gente, como criador, assim, toda a nossa comunidade de criadores, a gente luta, que é justamente para o Yakutian ter destaque dentro do grupo, ter destaque nas exposições. Como é uma raça muito nova, a gente sente que os juízes não conhecem e não sei porquê, eles nunca estão figurando pódios de grupo, pódios de Best in Show. Então pra gente foi uma grande vitória. Quando ela ganhou esse prêmio, a gente quase chorou em pista, foi assim bem emocionante. Legal. Porque eu acho que para o criador não tem satisfação maior do que ver que o seu cachorro está sendo notado, que a sua raça está crescendo dentro do país, que os juízes estão notando a sua raça. Então, só dela ter ganhado o grupo já era uma grande vitória, né? Porque... Eu tô vendo que você tá emocionada aqui. Gente, ela tá falando, mas ela tá realmente... E, pô, isso... Eu fico imaginando, tentando me colocar no seu lugar, mas eu não consigo, porque deve ser uma coisa muito... É único, assim. É único. A gente brinca até, porque a gente tá numa exposição, a gente tá competindo com pessoas, grandes nomes da sinofilia. Então, tem criadores aí que estão mais de 20 anos, 30 anos criando, então... É difícil, não é fácil você disputar com cães dessa magnitude, né? Então, qualquer vitória é uma vitória pra gente. Então, antes a gente brincava que a gente comemorava a raça, a gente ganhava uma raça, então pra gente já era incrível. Agora tá ganhando grupo, a gente ganhava posições de grupo, quinto de grupo, a gente tava gritando na exposição, aí ninguém entendia o porquê. Aí a gente, não, é porque pra gente quinto de grupo é muita coisa. Então, assim, a gente foi galgando, Não tem histórico, né? Exatamente. Passo por passo, trabalho de formiga mesmo. Bacana. E dos brasileiros, dos cães brasileiros criados em solo nacional, a gente tinha conseguido isso uma vez, que foi uma cadela do Nordeste, do canil Eternal Light. Ela hoje fechou como o Yakutian Laika jovem número 1 do Brasil e foi a primeira a ganhar um Best Show em solo brasileiro. E a Namina veio para ser a segunda a ganhar um Best in Show em solo brasileiro. Então esse aqui é um prêmio muito memorável pra gente. É um quinto Best Show, como vocês podem ver. Sim. Dentre os filhotes, ela ficou na quinta colocação, mas pra gente foi uma grande comemoração. A gente gritou em pista, ninguém tava entendendo nada, mas a gente tava feliz, porque pra gente é um grande acontecimento, né? E aí a gente tem aqui esse aqui é de grupo. Ela ganhou agora na última exposição do ano, do Kennel Clube de Goiás, ela ganhou uma posição de grupo, melhor do grupo, contra cães muito renomados. Então o grupo 5 a gente diz que é um grupo difícil, que é de cães de tipo Spitz e primitivo. Então pra gente ganhar grupo já é uma grande vitória, porque a gente tá disputando com os melhores dos melhores. Então a Namina veio, conseguiu ganhar essa posição de grupo. E essas outras duas aqui são os dois Best in Shows que ela ganhou, um no Kennel Clube de Ribeirão Preto e outro no Rio Preto Kennel Clube, que foi o primeiro Best in Show realmente, porque a gente tem várias colocações de Best in Show, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e esse aqui foi o primeiro. Então essas duas foi o primeiro lugar. Essas duas fitinhas são de primeiro lugar. Legal. E foi o primeiro Best in Show do estado de São Paulo para o Yakutian Laika na história. Então, assim, a gente está muito feliz, porque não é só satisfação para a gente, mas para todo mundo que ama a raça e está lutando para que a raça seja reconhecida no Brasil. Bacana. E aí, seguindo aqui, Esse aqui é um título da Demi, da minha primeira Yakutian, que eu falei para vocês que eu comecei nas exposições com ela. E ela fechou esse ano o campeão pan-americano, então não é fácil, a gente tem que levar eles para muitas exposições, para pontuar, para conseguir os títulos. E aí é um grande acontecimento também, foi minha primeira cadela campeã.
E aí eu trouxe para vocês verem também. Não, bacana. E esses dois aqui em cima? São da campanha russa da Namina, que ela veio da Rússia, ela já estava em campanha. Tá. E esses daqui especificamente são da Eurásia, que é um grande campeonato que tem lá, é uma grande exposição. E ela se fechou como melhor da classe, então ela foi melhor filhote absoluto da Eurásia de 2024. Então, um grande feito também. Lá os iacutis são muito mais conhecidos, tem juízes próprios para a raça, que conhecem absolutamente tudo sobre o padrão. Então, a gente trouxe mais para mostrar para vocês como é um prêmio, né, da Rússia, que eles fazem aqui. As fitinhas são até com o logotipo do Borzoi. Se tiver alguém que fala russo, entende russo aí assistindo o vídeo, eu quero a tradução do que está escrito nessas fitas aqui embaixo nos comentários, tá? Por favor. É o mínimo que eu espero de quem entende de russo estiver assistindo esse vídeo. Por favor, hein? E o que é mais legal, assim, é que eu digo que cada roseta dessa conta uma história, né? A história do nosso cão, a história do que a gente conquistou como criador. A Namina não é da minha criação. Ela veio, eu digo, para mudar muita coisa dentro do nosso plantel. Então, ela é uma cadela correta, uma cadela que tem uma estrutura maravilhosa, por isso que ela está se destacando. E é o que a gente procura, né? Sempre está melhorando. Se for de um dia nós sermos os melhores, que bom. Mas não é esse o foco. O foco é ser cada vez melhor para a gente. Então, sim, é você pegar a raça, a evolução da raça e você manter a raça, né? Exatamente. Bacana. E você tem um livro aqui que você falou que é a história da raça, né, do cachorro, e esse veio da Rússia esse livro, né? Você traduziu? A gente tem um banco de dados do Yakutia Laika que foi feito pelos pais da raça, então são vários criadores que participaram ativamente da recuperação da raça no passado, e eles criaram um padrão comentado da raça, que a gente não tem hoje na FCI. Porque na FCI eles são bem sucintos, né? Eles têm um padrão universal. E esse aqui não, esse aqui ele foi feito pelo Stanislav Gorodlov, não sei como é que fala o nome dele, mas ele é um dos pais da raça e ele que escreveu esse livro. Legal. Só que a gente provavelmente é esse senhor exatamente aqui. Ele. A gente só tinha esse padrão em russo e em inglês. E aí, como uma forma de tornar acessível também para as minhas amigas que criam, a gente resolveu traduzir. Então eu peguei e traduzi. Trabalho bem feito, olha que bonito. Eu não mexi em absolutamente nada da estrutura, então é um arquivo original, só traduzido para português. Foi exatamente isso que eu fiz. Tem para download isso em algum lugar para as pessoas? Deixou no nosso perfil. O nosso perfil ele tem um drive com todos os documentos que a gente está traduzindo. Se você quiser conferir esse livro e ter o PDF dele, ó, bacana, eu acho que vale a pena para conhecer a história. É bem legal que ele traz tem tudo, dados, ó. Aí tem as fotos, aqui toda a parte da migração dos povos nômades. Eles falam sobre o ancestral também do Yakutian Laika. A gente tem algumas fotos aqui. Que legal. E aqui no final já é o padrão comentado, com comentários dos próprios pais da raça, né? Tá. As pessoas que fizeram parte, né, do desenvolvimento do padrão, com ilustrações. E aqui no final eles trazem até alguns exemplos assim, das colorações, ó, que a gente estava falando. Então esse aqui é o preto com branco, aí tem o marrom com branco, o vermelho com branco. Nossa, aqui, que bonito. ó, todo branco, ó. Que legal. É bem legal que ele já exemplifica, né? Aqui é esse aqui a gente chama de tan, que é o tricolor. Esse aqui lembra um pouco o Bernese, né? A coloração. A coloração, né, dele, né? Eles dizem, inclusive, que a cor tan é parecida com a que a gente tem no Rottweiler, né? Aquele marronzinho, meio isso, que tem, né? Meio... Exatamente. Então eles chamam isso de ponto tan. Tá. Como é que funciona hoje o padrão da raça, as cores no padrão da raça pela FCI? A gente vai encontrar lá, muito sucinto, branco, bicolor e tricolor, qualquer combinação. Tá. Então a gente não tem um aprofundamento de que combinações são essas, porque senão a gente se torna muito permissivo, né? Quando a gente deixa muito aberto. Então os russos, eles têm esse padrão já comentado, dizendo o que pode, o que não pode, ele traz os exemplos. Inclusive aqui, ó, o White Spot, que é mais parecido com o Dario, que a gente tem aqui também, que é o cachorro que a gente trouxe da França. O Dario, inclusive, ele é um cachorro de trenó mesmo, ele é um esportista. Ele é? Ele é um cachorro de trenó. E aqui alguns exemplos, ó, o chicken, que é essas pintinhas, assim como se fossem sardas, né? E aqui uma máscara escura na face, né, que eles mostram. Eles trazem os exemplos aqui de outros. Com a máscara. Esse aqui é um Muito tricolor, bonito. por exemplo, ó, que ele tem as bochechas de outra cor. Interessante mostrar a diferença dos olhos. Aquele é uma heterocromia. E os olhos castanhos também.
Bem legal. Bem legal, né? Ainda é muito escasso, assim, os documentos, informações sobre a raça, mas o que tem a gente está tentando traduzir para deixar acessível também. Bacana. Então, gente, se vocês quiserem baixar esse livro aqui em PDF, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, que você vai entrar em contato lá, também deve ter o link já, né, que você falou? Sim, já tem. Tem o link, aí você já pode baixar e dar uma lida, porque é bem bacana. Eu vou baixar, eu vou pegar muita foto daqui para usar no vídeo, viu? Pode pegar. Qual a expectativa de vida do iaque? Ele varia de 12 a 15 anos, como todo cão de porte médio mesmo. 12 a 15 anos, Isso. depende. Tem relatos de cães que viveram tipo 20 anos ou não? Não que eu saiba ainda, mas pode ser que sim, né? Tá. A gente ainda não tem esse conhecimento. Mas Entrando um pouquinho na parte de treinamento, né? Porque ele também é um cão que serve como pet pra você ter em casa. Então, Isso. normalmente, quando você tem um cão pet, você tem a questão dos comandos básicos e, obviamente, tem gente que gosta de ensinar a fazer outros truques. Como que é o Yakutian nesse nível, assim? Ele é um cão que pega fácil comandos, aprende fácil, é aquele cachorro que é mais teimoso, que se você falar senta, ele vai olhar para sua cara assim, vai virar e vai embora. eu costumo deixar ele ali. Eu gosto de fazer comparações com outras raças, porque eu acho que fica mais fácil o entendimento. Mas se a gente colocar um Border Collie e um Husky, ele tá no meio. Né? Tá. Ele não é tão inteligente quanto o Border Collie, mas também não é tão teimoso quanto o Husky, né? Que o Husky tem essa personalidade. Eu acho que os primitivos, por si só, eles são cães um pouco mais teimosos. Uhum. O Yakutian, falando especificamente sobre a raça, ele aprende os comandos, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência para treinar. Então, eles são cães temperamentais, como eu tinha falado anteriormente. Então, a gente precisa ter um trabalho desde pequenininho, tem que ter uma disciplina, tem que repetir os comandos muitas vezes. Com relação a comandos básicos como sentar, dar patinha, são muito mais fáceis de ensinar para eles. É que eu vi você fazendo isso com eles, né? Sim. Você pegou um petisco, veio todo mundo, sentou na sua frente e ficou, né? Tipo, Exatamente. O comando senta é o mais fácil de ensinar para eles já sentam naturalmente. Só que é até um viés, né? Porque cães de exposição a gente precisa treinar eles para não sentar na frente de estímulos alimentares, né? Sim. Então a gente tem que fazer o trabalho inverso, que é não deixar eles sentarem. O Adonis, que é o nosso cão pet, ele já sabe tudo. Ele senta, ele dá patinha, ele é um cão muito obediente, assim. Mas é como eu falei para vocês, tem que ter paciência e disposição também para ensinar. Chegou então o momento verdades ou mitos sobre o Yakutian Laika. Vamos fazer umas perguntas? Vamos. E você fala se é verdade ou mito e explica. Perfeito. Tá? Vamos lá. Pergunta número 1. O Yakutian Laika é um cão de trenó exclusivo da Sibéria? Sim. Verdade. Tá, explica um pouquinho sobre isso. Eles são cães, porque quando a gente fala Sibéria, né, ali norte da Rússia, aquela parte da... Eles são, na verdade, da República Sakha, né, Tá. a região da Yakutia. Mas eles são cães de trenó, então, de certa forma, sim. Isso aí. Vamos lá. Pergunta número 2. Eles não podem viver em clima quente. Isso aí é mito. Todos os cães nórdicos que possuem essa dupla pelagem, tanto de pelo e subpelo, eles têm naturalmente um isolante térmico. Então, na Europa também faz calor. Tá. E às vezes até mais calor do que aqui. Então, eles têm essa capacidade de adaptação, tanto para o frio quanto para o calor. E eles têm a pelagem deles de inverno e a pelagem deles de verão. Tanto que eles soltam sem pelo de 6 em 6 meses. Então, a gente tem essa troca da pelagem. Bacana. Vamos lá. Terceira pergunta. Os iaques, eles são difíceis de treinar devido à sua independência? Parcialmente é verdade ou não? Meio verdade. Meio verdade. Que é a que você explicou antes. Exatamente. Eles são temperamentais, então eles podem vir a ser teimosos, mas aí a gente consegue, com o treinamento e a insistência, ensinar truques para eles. Eles podem naturalmente serem cães que a gente fala assistência emocional, assistência para crianças que também precisam. A gente pode treinar eles para fazer agility, canicross. Então, eles são cães que aprendem. Eles são cães de esporte, né? Você estava até falando que eles praticam esportes lá na Europa, né? Exatamente. Na Europa a gente tem já uma tradição mais concreta, assim, já bem definida, meu Deus do céu, de prática de esportes. Então eles
Misericórdia, tô com medo dele bater nessa mesa. Não. Eles praticam, por exemplo, a tração, que é o trenó eles puxam em matilha. Tá. E aí eles também têm o bike joring, que é justamente o cachorro puxando a bicicleta. Tá. A gente tem dry land, que também é um trenó, só que em terra seca. Tá. A gente tem... O que mais que tem? Tem vários esportes. Aqui no Brasil seria mais o canicross, né? Isso, o canicross e o bike joring também que fazem também aqui, faz né? aqui. Tem alguns estados, como o Rio de Janeiro, que eles proíbem essa prática, mas ao contrário do que as pessoas pensam, né? Elas acham que é maus tratos ao animal, mas sendo feito da forma correta, o cachorro bem treinado, claro, né? Porque tudo é questão de segurança, né? Sim. A gente não pode botar um cachorro para puxar uma bike, sendo que ele nunca puxou antes. Precisa ter todo um treinamento, uma preparação. Mas falando dos cães de trenó especificamente, eles nasceram para isso. Então é algo que eles sentem prazer em fazer. Tá. Se você for ver, botar um cachorro desse com arnês, ele já puxa naturalmente, porque tá na genética deles. Entendi. Então é um dos esportes que podem ser praticados aqui no Brasil, assim como o canicross também. Pergunta número 4. Eles não são cães de guarda. Não são cães de guarda. Eles podem ser utilizados como cães de alarme, mas de guarda jamais. Jamais. Se passar alguém levar, ele vai. A gente chegou, eles já vieram conversar com a gente. Você viu, ele tava aqui me cumprimentando, o outro lambendo, aí tá ali subindo tá subindo em cima do Ale ali, né? Ale, né? Léo. Do Léo. Tá subindo em cima do Léo para brincar e brincando com a produção. Se você pegar uma coleira e falar, vamos passear, ele vai embora. Eles vão. Inclusive, quando a gente leva eles em parques, cachorródromos, né? Meu Deus, ele tá botando a pata dentro d'água. Eles são cães muito sociáveis, então eles se dão bem com os outros cães. A gente, na primeira impressão, assusta um pouco porque são cães robustos, são cães grandes, eles chegam já em matilha, então assusta um pouco as pessoas, mas depois elas até se impressionam, porque eles são grandes bobões, assim. Falando bem sinceramente, eles são bobões. Então, para guarda, jamais, assim, jamais. E vamos para a quinta pergunta, a última, que essa eu acredito que seja verdade. Essa raça é rara e pouco conhecida fora da Rússia. Isso é verdade. Quando a gente, assim, se a gente for fazer uma comparação com outras raças, ela é uma raça muito rara. A gente tem poucos exemplares no mundo. E, como eu falei para vocês, é uma raça tecnicamente nova porque a gente teve um processo de recuperação. E esse processo de recuperação, ela existiu porque a gente reduziu os exemplares a um nível de ter quase nenhum. Então, hoje, todo esse trabalho que é feito em todos os países de recuperação, de preservação, é super importante. Até porque a gente fala que o trabalho do criador é esse. Muito ao contrário do que as pessoas pensam, que acham que a gente tem cães para vender, para ganhar dinheiro com isso. É muito difícil um criador ser rico vendendo cachorro. Acho que é o contrário, né? A gente gasta mais dinheiro com eles do que com a gente. É um trabalho de abdicação mesmo, de paixão. Hoje tem uma população muito maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós somos 8 criadores ainda. E ano passado eram 3. Então, assim, tem aumentado a quantidade de criadores exponencialmente, mas ainda assim é uma raça que, se a gente for comparar com o número de outras raças, é um número bem reduzido. Tanto que a gente enfrenta ainda o desconhecimento. A gente chega nos locais e eles falam, é Husky, é Border. E a gente sabe, se a gente colocar um do lado do outro, tem nada a ver. Então, assim, mas é um trabalho realmente de conhecimento, de divulgação. Por isso que é tão importante vocês estarem aqui com a gente, acho que... A hora que a gente viu a raça, eu falei, da onde veio isso, né? Aí eu fui atrás, conversei com a Lana, né? Falando, vamos gravar, justamente para trazer, porque não tem. E eu acho que é bacana trazer isso no canal para as pessoas conhecerem, divulgar. E quanto mais gente tiver, né, um iaque em casa, mais as pessoas, obviamente, vão conhecer, vão se interessar. E quem sabe aparecem outros criadores também responsáveis, né? Vamos lá. Todos são bem-vindos. Porque a gente está aqui para mostrar justamente o trabalho das pessoas que querem preservar a raça. Esse pessoal que está fazendo esse trabalho realmente de mantenimento e sério. Não aquele pessoal que de qualquer jeito em casa e você vai aí, tem um filhote de iaque aqui por R$1.000. É estranho. Não compra não, até denuncia, tá? Se você vê isso, pode denunciar porque está errado, não é um criador sério.
O Yak, ele é um cão que pode morar em qualquer lugar? Pode ter apartamento, casa tem que ter um quintal grande ou não precisa ter um quintal grande? Como é que é essa questão da criação dele? Eu morei com a minha em apartamento, inclusive, num apartamento de 40 metros quadrados. Eles são cães muito adaptáveis, como eu falei pra vocês, então ele se adapta ao ambiente que ele tá. Ele é um cão de apartamento, ele é um cão de casa, ele é um cão que, se você botar ele num campo, ele vai correr. Se você botar ele no quartinho pra dormir, ele vai dormir. Então é um cão que vai se adaptar ao ambiente, realmente. Então a gente indica muito ele para apartamento, que ele é um cão que vai viver bem, ele não vai sofrer. Claro que, como todo cão, ele precisa de exercícios regulares, Você né? precisa sair com ele Você precisa 2, sair 3 com vezes ele. por Não é um dia. cão, eu acho que nenhum cão você deve ter para deixar dentro da casa, né? Sim. Você precisa, independente de ter um quintal, de não ter. Os nossos, a gente costuma passear todos os dias, né? A gente leva eles para praça, eles brincam, eles farejam, eles encontram outros cães, até para manter essa questão da sociabilidade também, né? Para eles serem cães sociáveis. Então. Bacana. Então, se você tem um apartamento e quer ter um, você pode ter, hein? Fica a dica. Então, pessoal, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Você tentou pegar uma mosca? Foi isso que eu vi? Caçando mosquinha. Caçando mosca. Pessoal, vocês que ficaram aqui até o fim do vídeo, muito obrigado por ter assistido, tá? Alana, muito obrigado por ter cedido o seu tempo pra gente. Nós viemos gravar aqui no Espaço Cão Viver, é um lugar bem bacana. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram, todos os dados deles, para você que tem um pet e quer deixar ele com alguém que cuide bem do seu animalzinho. É bem bacana, eu gostei aqui bastante da estrutura deles, tá? A gente sempre deixa eles aqui quando a gente tem que viajar, a gente precisa de espacinho até para eles fazerem creche, um dia para socializar. A gente traz eles para cá, é bem legal que o Léo e a Pri, eles só têm até 10 cães, então é uma creche que visa a qualidade, então eles cuidam muito bem dos cachorros. E o espaço é bem grande também, eles correm, ficam soltos à vontade, é bem legal, tá? Então a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado que você subiu para ver. Olha só. O petisco. Pode pegar o petisco. Ponto. Coisa mais linda. Gente, obrigado por vocês que vieram aqui assistir o vídeo, ficaram comigo até o final. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sininho, deixa nos comentários aí o que vocês mais gostaram, informação que na opinião de vocês faltou, que a Alana vai responder todos eles, tá bom? Alana, obrigado. Obrigada a vocês aí por toda a atenção. Acho que esse trabalho de vocês é muito importante. Que é um espaço aberto para a gente conversar com as pessoas também, para eles entenderem um pouco dos bastidores, entenderem como é uma criação responsável, o que a gente visa, quais são os nossos valores. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês. É isso, eu que agradeço. Gente, um abraço. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.